Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Cauã, estou trazendo para vocês mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de tutorial. Eu vou ensinar para vocês como é que se faz para editar. Aqui você vem no Legend. Se você não viu o Legend demonstrando como é que eu fiz a animação, eu vou deixar lá na descrição. Muito bem, eu já fiz aqui uma intro de demonstração para vocês. Você clica aqui ó, onde eu estou segurando, e clica guardar como vídeo. Então vai carregar, vai aparecer ali tipo um negocinho carregando. Enquanto esse negocinho carregando é porque você está salvando ele em vídeo. Quando ele salvar, eu vou mostrar o que você terá que fazer para adicionar a música e para adicionar os seus vídeos. É bem simples. Agora você vem aqui em vídeo, vem em Legend. Não sei porque tem dois, eu vou escolher esse aqui então. Tá. A gente clica nesse, eu sem querer, peguei aqui, a gente segura, quer dizer, vai em mais, clica em compartilhar, aí vai ter aqui dois tipos de LEDs, tem comprimir e enviar. Você não clica, você clica em editar e embelezar, que é o de cima. Eu já peguei aqui tudo de demonstração, mas eu vou fazer aqui como é que você vem aqui em gravados, não, você vem aqui em Legend e clica na sua intro, arquivo não reconhecido, tinha que ser, né? Vou dar aqui, deixa eu salvar de novo lá. Opa, deixa eu não, Legend, deixa eu salvar aqui o vídeo, visualizar. Você vem em vídeo show, deixa eu ver se já apareceu. Não apareceu. Tá, deixa eu voltar que tem um erro meio doidão aqui. Eu não sei não, isso nunca aconteceu. Mas tudo bem. Você clica aqui em vídeo show. Eu vou usar já então a intro que eu já tenho feita, que é a que eu uso. Você clica em editar vídeo. Vem aqui em Legend, tá aqui, agora foi. Clica em iniciar. Quando iniciar vai ser o vídeo do mesmo jeito que você fez. Então você clica em música, você pode ver aqui nas suas músicas baixadas, mas por enquanto eu vou usar essa daqui que é a Guitar Power. Aqui eu uso. Pronto, vocês viram? Tá feito. Aí você clica em... Aqui eu vou clicar em voltar para demonstrar para vocês. Aí já que já tá salvo aqui o barulho da intro, a gente vem aqui e clica em gravados, clica no seu vídeo, clica em iniciar e adiciona a música novamente, porque só a sua intro que vai estar com a música, o seu vídeo não vai estar. Aí você tem que adicionar novamente. Pronto, tá vendo? Aí você clica aqui nesse negócio aqui de enviar, você clica em YouTube, aí você pode deixar modo HD ou modo rápido. Ou então se você quiser enviar para WhatsApp, para Facebook, para Line, para e-mail, para Instagram, é muito bom também para divulgar o seu canal. Ó, pelo Wi-Fi Direct tem vários modos, eu vou começar a fazer isso também, então fiquem de olho no Instagram e no Facebook. Muito bem, então... Aí foi uma dica. Caso você queira adicionar coisas engraçadas, tipo em edição de vídeo, faz aquele mesmo esquema lá de sempre. Clique em iniciar. Já tá tudo salvo aqui, né? Adicionar a música de novo. Não vou nem adicionar a música, vou deixar pausar. Caso aconteça, você pode até adicionar aqui edição. Você pode adicionar adesivo tipo para deixar mais engraçado o seu vídeo, ó. Então aqui você pode adicionar um adesivo, sei lá, que você fez. Aqui são os adesivos especiais, não tem muita coisa de legal desses adesivos especiais, tá? E caso você adicione, aqui tem vários em edição de prova, você pode adicionar clipe, que é adicionar alguma coisa no final do vídeo.
Você pode adicionar uma legenda, uma multimúsica, você pode desenhar, você pode fazer tudo que você quiser nesse vídeo. Você pode deixar mais claro esse negócio. Você pode adicionar um tema. Tá, mas é assim que eu edito meu vídeo. Galera, se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito. Valeu, falou e tchau!